O chão treme antes de desabar. Sempre. Você pode não ouvir o rangido, pode fingir que não vê as rachaduras, mas o colapso já começou. Sinais aparecem nas bordas da sua vida, como linhas finas em um copo prestes a se estilhaçar. Pequenos atrasos, silêncios constrangedores, decisões adiadas. Cada detalhe parece inofensivo, até se tornar irreversível. O que está em jogo não é apenas uma mudança de rumo. É a diferença entre viver no reflexo de uma mentira ou respirar o espaço aberto de uma revelação. O tempo não é neutro. Ele não passa simplesmente, ele exige. Cada segundo é um fardo oculto, um lembrete de que esperar demais pode custar caro. Como um relógio escondido, ele tic-taqueia sem pedir permissão e, antes que você perceba, você roubou as opções que pareciam seguras. Há algo urgente que precisa ser visto, algo que se revela apenas uma vez, como uma porta que se abre e fecha com um sussurro. Ignorá-lo é aceitar consequências irreversíveis. Imagine uma faísca se acendendo em um quarto escuro. Ela dura pouco tempo, mas naquele breve instante, ela revela caminhos ocultos. Um leva a novas possibilidades. Outro, a um abismo silencioso. E a escolha não espera pela sua preparação, ela acontece agora, enquanto a chama ainda queima. E se o que você chama de estabilidade for apenas uma prisão disfarçada? E se a vida que você protege como segura for um castelo de areia prestes a ruir? Algumas verdades não trazem conforto, elas trazem choque. Como um vento que derruba portas, como uma onda que não pede permissão. Esta é uma delas. Você pode tentar se apegar a velhas respostas, pode insistir que nada muda. Mas o risco já está em suas mãos. E quando a revelação chega, não importa se você acredita ou não. Ela não espera. A pergunta que ressoa, que não te deixa em paz, é apenas uma. O que acontece quando o segredo que pode mudar tudo se recusa a esperar que você esteja pronto? Há momentos em que a vida parece nos segurar diante de um espelho implacável. Não é o espelho comum que reflete a superfície, mas aquele que revela o que você preferiria não encarar. O que se revela ali não é apenas o cansaço no seu olhar ou o peso acumulado nos seus ombros, mas as fissuras que se abriram silenciosamente enquanto você pensava estar no controle. É nesse momento que o conflito inicial toma forma. Não é um segredo externo, guardado em cofres ou escondido, mas algo que pulsa dentro de você, esperando para ser reconhecido. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de estar em um lugar familiar e, de repente, perceber que algo não se encaixa. O mesmo corredor por onde você anda todos os dias parece estreito demais. O mesmo relógio tic-taqueando soa alto demais. É como se todos estivessem conspirando para te avisar que algo precisa mudar, mas a mensagem chega codificada, sussurrada nas entrelinhas. E é aí que sua respiração acelera, seu peito aperta e sua mente começa a construir explicações que nem a si mesma convencem. O curioso é que, quanto mais tentamos afastar essa percepção, mais ela se infiltra. Como a água encontrando rachaduras, como o vento que sopra por uma janela esquecida. Você pode tentar abafá-la com distrações, preenchê-la com trabalho, mascará-la com otimismo forçado. Mas a inconsistência permanece, vibrando como um alarme em segundo plano. E é justamente essa dissonância que nos esgota, drena nossa energia e nos impede de seguir em frente. É por isso que tantas pessoas optam por ficar aqui, acompanhando cada revelação, não por acaso, mas porque sabem que, sozinhas, podem ignorar os sinais que exigem atenção. Há algo poderoso em ouvir a verdade em voz alta, em permitir que a consciência vá além do que já se repete na própria cabeça. A proximidade gera coragem, e a coragem abre espaço para o próximo passo. E quando você começa a perceber que essa ansiedade não é um erro, mas uma senha, tudo muda de perspectiva. Porque talvez o segredo que está sendo revelado não seja apenas uma informação nova, mas a chave para reorganizar o que parecia perdido. Ainda não é hora de revelar como essa chave funciona, mas é hora de reconhecer que ela existe e que, de alguma forma, já está em suas mãos. E é nesse ponto que o peso oculto começa a se revelar. Não o peso óbvio que todos reconhecem imediatamente, mas aquele que se acumula em camadas silenciosas, invisíveis ao olhar apressado. É a demora que parece banal, mas que altera um encontro crucial. É a palavra não dita que cria um abismo entre duas pessoas. É o gesto que nunca chega e, na sua ausência, transforma toda a jornada. Essas pequenas fissuras não anunciam imediatamente sua gravidade, mas juntas se tornam um terremoto lento e inevitável. Talvez você já tenha sentido aquela pressão no peito, como se estivesse respirando em um quarto sem janelas. O ar está lá, mas não o preenche. O espaço ao seu redor está lá, mas não o acolhe. É como caminhar por um corredor sem fim,
iluminado por lâmpadas que piscam a cada poucos passos, às vezes acendendo, às vezes mergulhando tudo na escuridão. Às vezes, a clareza sugere esperança. Outras vezes, a escuridão lembra que a queda pode estar a apenas um passo de distância. E é esse contraste que nos corrói. A sensação de que a vida pode oferecer tanto, mas também roubar tudo silenciosamente, sem aviso. Que a próxima decisão, por menor que seja, tem uma cadeia de efeitos que se espalha como ondas em um lago. O detalhe que parece insignificante hoje pode ser o ponto de virada que definirá os anos que virão. E essa percepção é implacável. Há quem tente silenciar essa ansiedade, cobrindo-se com uma máscara de controle, insistindo que tudo está sob controle. Mas a verdade insiste em sussurrar no fundo da mente, lembrando-nos de que existem forças maiores que a lógica. E quando essas forças encontram seu caminho, o impacto não é parcial. Transforma paisagens inteiras, como um incêndio que reduz florestas a cinzas, mas, ao mesmo tempo, abre brechas para nova vegetação. É neste reino de contradições que você se encontra agora. Entre a promessa de algo libertador e o risco de algo desmoronar. Entre o brilho da chama guia e a sombra que ameaça apagar tudo. O que ainda não foi dito é maior do que o que já foi mostrado. E quando finalmente vier à tona, não haverá como voltar atrás sem compreender que tudo sempre apontou para este momento. E então surge uma camada ainda mais delicada, quase imperceptível à primeira vista. Não é apenas o risco do que poderia ruir, mas do que poderia florescer se houvesse a coragem de olhar diferente. Há dores que escondem convites. Há silêncios que abrigam sementes. O que parecia uma simples ameaça pode, sob outra perspectiva, ser também a oportunidade de renascimento. É nesse momento que o coração oscila entre o medo e a esperança, entre a tentação de recuar e o desejo secreto de seguir em frente. Imagine caminhar por uma estrada deserta ao anoitecer. O horizonte é incerto, o ar promete uma tempestade, mas, ao mesmo tempo, a luz dourada toca o chão como se desenhasse um mapa invisível. É nesse contraste que nasce a lembrança de que, mesmo nas sombras, há sempre um raio de luz apontando para algo maior. Você sente o vento fresco, mas também a brisa suave que anuncia a renovação. E você percebe que não se trata apenas de resistir, trata-se de aprender a ler os sinais ocultos nos detalhes. A mente tenta mensurar riscos, calcular possibilidades e traçar planos seguros. Mas o corpo, lá no fundo, sabe. Ele guarda a memória de cada decisão silenciada, de cada emoção reprimida, de cada verdade adiada. É como carregar um livro secreto, cujas páginas se abrem sozinhas quando menos esperamos. E quando isso acontece, nenhuma explicação lógica consegue fechar o que já foi revelado. É nesse ponto que muitos sentem a necessidade de apoiar essa jornada, deixando um sinal silencioso de que a mensagem os comoveu, como se alguém discretamente tocasse no ombro de alguém para dizer: eu também sinto isso. Porque a verdade não está sozinha, ela ressoa mais fortemente quando encontra ressonância. E, no entanto, algo permanece oculto. Como um véu que revela apenas contornos, nunca a figura inteira. Você sente a iminência de uma revelação maior, quase consegue tocá-la, mas ainda não é hora de cruzar completamente a cortina. O espaço entre o conhecido e o desconhecido continua a se expandir, acenando, exigindo presença. O que está por vir será revelado não como um detalhe, mas como uma mudança completa de cenário, e você já sente que nada será o mesmo quando isso acontecer. E à medida que o véu se afina, o silêncio começa a falar mais alto que qualquer palavra. É nesse espaço suspenso que a tensão se transforma em presença, como se cada batida do coração anunciasse que algo invisível já está em movimento. Você percebe que não se trata apenas do que pode mudar lá fora, mas do que já começou a mudar dentro de você, mesmo que em passos quase imperceptíveis. As consequências desse processo raramente são imediatas. Sinais sutis aparecem primeiro. Um olhar antes despercebido agora fere ou acolhe de outra forma. Um simples gesto, como abrir uma janela, traz uma estranha sensação de liberdade inesperada. É como caminhar por uma floresta densa, onde cada raio de luz que atravessa as copas das árvores indica não apenas beleza, mas também um lembrete constante de que a escuridão que nos cerca continua a nos espreitar. E é nesse contraste que o corpo compreende a dualidade, a esperança que conforta e o medo que arrepia, caminhando juntos como dois companheiros inseparáveis. Um inspira coragem, o outro alerta para o perigo. O verdadeiro dilema não é escolher um, mas suportar o caminho em que ambos estão presentes, porque é aí que ocorre a transformação. Às vezes, a cena se desenrola como um corredor estreito, onde cada porta fechada representa uma decisão perdida. Outras vezes, assemelha-se a um campo aberto, onde o horizonte convida, mas a imensidão também assusta. O coração oscila entre perder-se no desconhecido ou permanecer em um refúgio que não oferece mais proteção.
Essa é a dança silenciosa que consome energia e, ao mesmo tempo, acende a centelha da mudança. E, ao caminhar por esse terreno instável, você começa a perceber que cada passo carrega um peso que transcende o momento. É como se o chão guardasse a memória de cada pegada, e cada nova marca determinasse não apenas o caminho, mas também quem você se torna ao percorrê-lo. Ainda há algo não revelado, algo à espreita nos bastidores desta narrativa. Uma força que parece estar observando de longe, esperando o momento certo para se revelar. E quando finalmente emergir, não será um detalhe sutil, mas uma revelação capaz de remodelar tudo o que você pensava saber. E o caminho se aprofunda como um rio que mergulha em correntes ocultas. O que antes parecia uma simples escolha individual agora se revela como algo que toca todas as camadas da existência. Não é apenas a passagem de um dia ou uma única decisão, mas o padrão silencioso que entrelaça relacionamentos, sonhos, medos e até os gestos mais simples. A revelação que se insinua não respeita fronteiras, invade o íntimo, altera memórias e muda a forma como vemos o mundo. É nesse ponto que a dualidade se intensifica. A mesma luz que aquece também expõe. O mesmo silêncio que conforta também pesa. O mesmo horizonte que inspira também amedronta. Como uma chama que ilumina o ambiente, mas projeta sombras maiores nas paredes, cada avanço traz consigo tanto a promessa quanto a ameaça. E não há como avançar sem sentir ambas as forças respirando simultaneamente, dentro e fora. Você pode perceber isso em detalhes quase mundanos. Um sorriso que antes trazia paz agora revela incerteza. Uma lembrança mantida como refúgio agora ressoa como um aviso. O coração luta entre confiar no que floresce ou temer o que pode desmoronar. É como estar diante de uma porta entreaberta. Atrás dela, um vasto jardim ou um vazio profundo. A única certeza é que não há como permanecer imóvel para sempre. A cada passo, a atmosfera parece ganhar um novo peso. O ar fica mais denso, o tempo desacelera, como se o universo inteiro aguardasse sua decisão. O corpo percebe riscos e oportunidades, e essa combinação cria um estado de alerta inescapável. É uma respiração suspensa, um ritmo sustentado, como se a vida estivesse prestes a dizer uma palavra que ainda não ousou revelar. E assim a tensão cresce. As paisagens interna e externa se alinham em um ponto de inflexão, onde esperança e medo se entrelaçam como raízes inseparáveis. O resultado ainda não é visível, mas sua presença é palpável, pulsando no silêncio, pronta para emergir. O que está por vir é anunciado não com ruído, mas com a força silenciosa de algo que já começou e não pode ser interrompido. E é nesse ponto que cada decisão começa a deixar marcas visíveis, não apenas na sua trajetória, mas também na forma como o mundo responde a você. Pequenos gestos que antes pareciam inofensivos agora ganham significado, porque o terreno não é mais neutro. Um movimento gera uma reação imediata, um silêncio ressoa mais profundamente, um risco abre portas intransponíveis. É como jogar uma pedra em água parada. A superfície nunca mais será a mesma e as ondas atingirão lugares inesperados. As consequências aparecem primeiro nos detalhes. Uma perspectiva diferente da dos outros. Um espaço aparentemente vazio, repleto de sinais. Uma palavra firme que muda o curso de uma conversa inteira. Mas, aos poucos, esses sinais sutis se transformam em algo maior, como se todo o cenário estivesse sendo reorganizado em tempo real. Você sente o peso de cada decisão e, ao mesmo tempo, a estranha liberdade de perceber que não há como voltar atrás. O contraste se intensifica, o esforço para permanecer presente diante da tentação de recuar, a dúvida que ameaça nos paralisar diante do retorno inesperado que nos encoraja a seguir em frente. É um campo de tensão constante, onde cada passo parece um teste e cada resultado, uma resposta decisiva. Não há espaço para neutralidade, porque até a inação se torna um ato, com suas próprias consequências. Visualize isso como um campo em constante mudança. A cada decisão, novos caminhos são traçados no chão, como se o próprio terreno reagisse ao peso dos seus pés. Alguns caminhos se iluminam brevemente, como se convidassem você a percorrê-los. Outros permanecem envoltos em sombras, sugerindo algo que ainda não pode ser revelado. É nesse espaço de incerteza que você percebe que o jogo se desenrola não apenas no visível, mas também no invisível, onde as reações são silenciosas e, ao mesmo tempo, decisivas. E, à medida que você viaja por essa paisagem em transformação, talvez uma nova percepção o atinja, uma revelação repentina, como se as peças soltas finalmente começassem a se encaixar. É por isso que muitos deixam um pensamento, uma palavra ou uma reflexão como forma de ancorar o que sentiram ao chegar a esse ponto da jornada. Porque o impacto não é apenas o que acontece aqui, mas o que continua a ressoar muito depois que a cena se dissolve. No entanto, há uma camada oculta que insiste em permanecer em silêncio,
esperando o momento certo para emergir. E quando ela se revelar, será impossível confundir os detalhes com o destino. À medida que as ondas se espalham, a cena deixa de ser um mero movimento externo e começa a revelar transformações internas imparáveis. Cada reação, cada eco, retorna como um espelho que mostra não apenas o que foi feito, mas também o que estava oculto, esperando para ser revelado. É como caminhar por um corredor de espelhos. Em alguns reflexos, você se vê mais forte do que imaginava. Em outros, você percebe fraquezas que nunca quis enfrentar. E essa combinação gera raiva e desconforto. O progresso não é linear. Ele surge como um caminho que alterna entre clareiras e trechos envoltos em neblina. Há momentos em que tudo parece claro, em que o horizonte se abre e o caminho se mostra promissor. Logo depois, a neblina retorna, cobrindo o terreno e obrigando cada passo a ser dado com cautela. É nessa alternância que se descobre a essência do movimento. Não é a certeza que nos sustenta, mas a vontade de seguir em frente mesmo quando nossa visão é limitada. Os obstáculos se apresentam de maneiras inesperadas. Às vezes como vozes interiores de dúvida, outras vezes como silêncios externos que pesam mais que palavras. Mas, ao lado deles, também surgem pequenos sinais de progresso. Um gesto que antes parecia impossível agora acontece naturalmente, uma emoção que pesava como uma pedra se dissolve em segundos de lucidez. Esperança e desafio caminham juntos, como se fossem parte da mesma força que nos impulsiona. Imagine atravessar uma ponte suspensa no vazio. A cada passo, a madeira rende, o vento ameaça, a distância parece infinita. Mas, no meio do caminho, um detalhe chama a atenção. O céu se abre com cores inesperadas, e por um instante, o medo dá lugar à admiração. Essa é a natureza do processo, um equilíbrio instável entre risco e revelação, entre vulnerabilidade e descoberta. E à medida que esse equilíbrio se desenrola, cresce a sensação de que algo maior se aproxima, algo que ainda não apareceu, mas que já está presente na respiração superficial, no frio repentino, no silêncio que precede o ponto de virada. O chão continua se movendo, e cada passo à frente parece apenas prepará-lo para um evento que, quando chegar, impedirá o retorno ao que é familiar. O caminho não é mais o mesmo, e você sente isso em cada detalhe ao seu redor. O que parecia sólido agora revela rachaduras, o que parecia instável revela uma força oculta. É como se a realidade tivesse múltiplas camadas, e a cada passo, uma delas se transforma, revelando algo que sempre esteve lá, mas nunca visto antes. O contraste se intensifica. A luz que abre a brecha também projeta sombras mais densas, e a confiança que cresce dentro de você é perfurada por dúvidas que sussurram na escuridão. Há momentos em que tudo parece se alinhar como uma coreografia invisível. O vento sopra na direção certa, os sinais se repetem como confirmações silenciosas e uma sensação de certeza conforta o coração. Mas logo depois, impasses, atrasos e obstáculos surgem, lembrando-nos de que o caminho não é dado, é feito. E nessa dança entre o avanço e o retrocesso, você percebe que a própria oscilação é parte essencial do processo. Imagine atravessar um vasto campo ao amanhecer. A neblina cobre parte do horizonte, mas pequenos raios de sol penetram pelas frestas e iluminam o chão à sua frente. Por um instante, você sente uma clareza absoluta, como se pudesse ver além do tempo. No entanto, a cada passo, a neblina retorna e o horizonte desaparece novamente. Essa alternância entre revelação e ocultação cria não apenas tensão, mas também um chamado à confiança em algo maior do que aparenta. É nesse território que a confiança e a dúvida se entrelaçam, como dois fios que formam um único tecido. A dúvida nos lembra dos riscos envolvidos, a confiança sustenta o impulso de seguir em frente. Sem uma, a outra seria impotente. É nesse equilíbrio instável que você descobre que não precisa eliminar o medo, mas sim aprender a caminhar ao lado dele. E quanto mais fundo você se aprofunda, mais clara se torna a compreensão de que o resultado não será uma resposta simples, mas uma mudança radical. O ar carrega a expectativa de algo prestes a emergir, algo inexplicável. Você já sente sua presença, como um trovão distante antes de uma tempestade, lembrando de que o próximo momento pode transformar tudo o que você pensava ser definitivo. E então o caminho se revela mais do que uma jornada. Ele se revela como a própria transformação. Tudo o que parecia fragmentado toma forma, como pedaços de um mosaico que finalmente encontram seu lugar. A tensão, o medo, as sombras, nada desaparece completamente, mas agora você percebe que eram parte essencial da paisagem, passos necessários para que a visão se abrisse. O que antes parecia uma ameaça agora se revela um aprendizado, e o que parecia um fardo agora se revela uma força adquirida. A sensação é como atravessar uma porta secreta que sempre esteve à sua frente. Lá fora, um obstáculo, lá dentro, um jardim escondido. As flores não apareceram de repente, elas já estavam lá,
esperando que você encontrasse coragem para empurrar a porta. Cada passo anterior preparou este momento, e estar aqui, agora, é um privilégio raro. Não porque alguém escolheu para você, mas porque você se permitiu ficar, suportar e atravessar o desconhecido. Há uma beleza serena naquele ponto da jornada. Como quando a noite se esvai e o primeiro raio de sol toca o horizonte, revelando cores que nenhum olho poderia imaginar na escuridão. É nesse contraste que o verdadeiro impacto é sentido, a conquista que nasce do desafio, a clareza que emerge da dúvida, a força que brota do lugar mais vulnerável. E é impossível não reconhecer que testemunhar isso é uma dádiva, algo inexplicável, mas que se sente na pele, no coração e na respiração. É por isso que muitos optam por deixar um sinal, um simples gesto de presença, como uma carícia que diz "eu também estive aqui". Alguns compartilham a palavra que mais ressoou com eles, outros a compartilham para que a chama se estenda mais, e muitos se inscrevem para acompanhar cada revelação, não como um hábito, mas como um compromisso silencioso com a própria transformação. Esses gestos não são apenas digitais, são sementes que mantêm a frequência viva. E agora, quando o silêncio preenche o espaço novamente, a sensação é de pertencimento. Você não está mais lá fora, nem perdido entre espelhos. Você é parte dessa jornada, parte dessa revelação. E carregar essa experiência é como carregar uma chama discreta que ilumina de dentro, mesmo quando o mundo exterior insiste em escurecer. Porque, no fim das contas, não se trata apenas do que você descobriu, mas de quem você se tornou por ter chegado até aqui.